Olá, começa agora o Miscelânea e hoje na companhia de Matheus Estevão. Pois é, hoje eu estarei aqui ao lado da Fabi para apresentar o Miscelânea e hoje teremos duas entrevistas que estão muito interessantes. É verdade, nós vamos receber o artista plástico Guatassara Monteiro e o radialista Eloy Moreno. E você aí de casa, não saia daí porque o Miscelânea já está no ar. Uma gargalhada provoca aceleração dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial e dilatação da pupila. Acredita-se que o impulso de rir possa ter contribuído para a sobrevivência no decorrer da nossa evolução. Há uma disciplina que estuda o riso e chama-se getologia, em homenagem ao deus Gelos, que é o deus do riso. Os estudiosos defendem muitas vezes a indução do riso em meios terapêuticos. Inclusive, existem diversos trabalhos, como por exemplo o Doutores da Alegria, que é uma organização sem fins lucrativos que há 24 anos promovem visitas de palhaços profissionais para crianças hospitalizadas. Com certeza eles também acreditam no riso, então riso aqui no Miscelânea é simples assim. Imagine a natureza, a arte popular e a fé retratadas juntas em uma obra de arte. Assim é direcionado o trabalho do artista plástico Guatassara Monteiro, que é ex-aluno do curso de Artes Visuais aqui da Univap. Guatassara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Guatassara, um prazer que esteja aqui. Quando você começou a desenvolver a sua habilidade artística? Então, obrigado por estar aqui, Matheus, Fabi. A minha habilidade artística aflorou desde muito cedo. Eu venho de uma família de artesãos e artistas lá no Pará, né? E desde criança eu sempre gostei de desenhar, de pintar, e o que ajudou muito é ter basicamente me criado dentro de uma fábrica de pipas, a fábrica de pipas Falcão do meu pai, né? E como é que foi composto esse seu trabalho da exposição que você está com a exposição atualmente? Como é que foi composta? Como que é todo esse trabalho para uma exposição ficar pronta, Guatassara? Então, as pessoas quando chegam num espaço e vê toda a questão do trabalho do artista, da iluminação, né? Essa exposição, ela está composta por 65 obras. Né? As pessoas às vezes não têm noção do trabalho que dá. Pois é. É só pintar um quadro, pega tinta, faz lá. Não. Essa exposição nasceu com base em pesquisas, né? Eu já estou há 13 anos aqui no Vale do Paraíba e todas as minhas exposições, né, eu pintei o Pará. E eu fui muito bem recebido pelos professores, pelas crianças e em todas as cidades por onde eu passei. E nessa 7ª exposição, eu quis pintar o Vale do Paraíba, que hoje é minha casa, né? Então são 65 trabalhos expostos. Desses 65, 53 são obras inéditas que retratam o vale. Dentre elas, nós temos, a maioria são pinturas em acrílico sobre tela, temos algumas esculturas também muito bonitas e instalações que mexem com os sonhos das pessoas. Guatassara, bom, os processos criativos em geral, eles passam por 5 etapas, né? Sendo uma delas a iluminação, e que antecede apenas a fase do desenvolvimento, né, da realização do trabalho. Como é que funciona o seu processo criativo? Segue essa base ou não? Olha, cada artista tem uma forma de criar, né? Tem artista que sonha e acorda à noite, já desenha ou escreve a sua ideia, o seu caderno. Eu não funciono assim. Eu começo, tenho uma primeira ideia e falo assim, eu quero pintar o Vale do Paraíba. Só que o Vale do Paraíba é riquíssimo. Eu poderia ficar até o fim da minha vida pesquisando e pintando a cultura do vale, a natureza daqui que é tão bonita, né? Então eu fui para uma linha de trabalho. Primeiro, eu escolhi trabalhar a fé. Dentro da fé, basicamente, eu retrato de forma divertida a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é um ícone nacional, nossa padroeira do Brasil. Os artesanatos e arte popular, eu fiz uma homenagem aos figureiros de Taubaté, né? E na parte da natureza, eu retratei animais e algumas árvores aqui da região, tá? E o meu processo foi bem simples. Eu já tinha esse tema, eu já queria pintar o rio e todos esses 3 temas relacionados ao rio. Então eu começo pesquisando imagens, vou a algumas bibliotecas, pesquiso também na internet, em loco, eu vou direto nos lugares, fotografo. Isso quer dizer, nada como também ir ao local. É outra energia, né?
Um exemplo disso foi na Imaculada Conceição, em Taubaté, onde eu pude, né, entrevistar algumas figureiras, ouvir um pouco das histórias delas. Aí, a partir daí, nascem os desenhos, que são os estudos das obras de arte, e aí eu escolho o que é que eu vou fazer. Se é uma pintura, se é um tridimensional, como uma escultura, se é uma instalação, e a obra nasce. Esses desenhos são como se fosse um brainstorm. Você vai jogando ali, depois que você analisa e decide por onde vai... E às vezes eu faço 20, 30 desenhos para uma obra, né, e às vezes surge várias obras desses 30 desenhos, mais né, uma obra nasce. Entendi. Uma obra grande, principal, bonita. Que legal. E Guatassara, você é formado em artes visuais, mas muitos artistas são autodidatas. O que você considera que é o principal diferencial entre um artista que tem a formação acadêmica? Olha, eu já entrei na Univap, né, pintando e vivendo da minha arte. Né? E a Univap me ajudou muito, a universidade, a acreditar que eu poderia viver de arte e a valorizar esse trabalho que eu fazia. Que eu me via como um pintor, um artesão, alguém que gostava de pintar, mas não me imaginava sendo um profissional da área. Né? E a universidade mostrou isso para mim. Você pode viver, o seu trabalho é bom, vá em frente. Dentro da própria universidade, eu fiz, né, a minha primeira exposição individual e foi como eu sempre sonhei. Né? Eu disse, eu vou fazer uma exposição em alto estilo, aconteceu em São Paulo, e para minha grande surpresa, ela ganhou as salas de aulas. Né? Os professores levaram no boca a boca assim e falaram, legal. Nossa, Guato, teu trabalho tem muita cultura, é muito rico e nós vamos estudar. Nisso já são mais de 100 mil crianças só aqui no Vale, eu já perdi a conta. Já. Caramba, e você, como artista, apenas criar, não sei, mas por trás disso, organizar essas exposições, hoje em dia os artistas eles são muito multifuncionais, né? Eles fazem de tudo. E você também, além de apenas, né? Quem apenas parece que está menosprezando até o seu trabalho, mas a composição, a realização, mas também por trás de tudo é você que toma conta? Aquela produção toda, né? Olha, ainda faço tudo, né? Então eu não sou só artista 100% do meu dia, eu não fico só no ateliê pintando. Tem os projetos, tem a captação de recursos, tem todo um esquema por trás. Quando a pessoa chega numa exposição e vê o trabalho finalizado, às vezes tem 1, 2, 3 anos antes, que antecede aquele trabalho. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, tá? Mas antes não era assim, antes eu fazia tudo. Hoje eu continuo acompanhando tudo, mas eu tenho até pessoas no meu ateliê que já me ajudam na produção das obras. Tem alguém que me ajuda com marcenaria, eu tenho alguém que me ajuda nas pinturas. E você trouxe esse livro, né, Guatassara? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto foi um convite do escritor César Obeide e da Editora do Brasil. Eles conheceram meu trabalho em 2013, onde eu estava expondo num Sesc, lá em Catanduva, aqui no interior de São Paulo. Certo. E aí nasceu a ideia de fazer um livro em conjunto. Eu sugeri esse nome Cores da Amazônia, e nesse livro nós retratamos 10 frutas e 10 bichos da floresta amazônica, que é a minha região, né? Legal. Que eu trago com muito carinho. E é um livro que mal foi lançado, já foi indicado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil para um evento na Itália, um evento importante da área. Isso é muito importante, porque, na verdade, às vezes o pessoal fala que a gente esquece muito da nossa própria cultura, né? Do que a gente tem de bom e acaba importando muita coisa. Junto a isso, eu gostaria de te perguntar o seguinte, você tem um trabalho voltado para a educação, não sei se isso se enquadra, mas seria isso também algo importante para as crianças? E qual é o diferencial do seu trabalho e da arte em geral para as crianças? Olha, hoje eu posso dizer que 99,9% das coisas que eu faço, eu penso primeiro nas crianças, na educação, porque elas são o futuro do nosso país, né? Não adianta, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que, mas principalmente a gente tem que cuidar do coração das crianças, fazer com que elas continuem sonhando, e a arte ela tem um papel fundamental nesse processo de despertar, de fazer as pessoas acreditarem no seu potencial, enxergar quem está do outro, enxergar, né, o nosso país, o nosso planeta como um todo, porque nós vivemos num grande cardume, nós não estamos sozinhos. E é muito, muito bacana também que agora a artes visuais foi inserida na educação infantil, né, como obrigatoriedade. Isso é muito legal, né? Isso é uma vitória para nós. É uma vitória. É uma vitória. Já estava demorando isso acontecer, né? E agora acho que é música também, né? Aos artistas que estão verdade. É verdade. Toda essa parte cultural é muito, muito importante para a criança, né? Guatassara, eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, fizesse também um convite para as pessoas visitarem a sua exposição. Então, Fabi,
O meu site é www.guatacara, que não tem o cedilha, né? guatacarabrasil.com, tá? E lá no site vocês encontram tudo, informações a respeito dessa exposição e de algumas outras atividades que nós realizamos. Tem a exposição no Coração do Rio, que vai até 8 de julho, aqui em São José dos Campos, no bairro de Santana, né, na Avenida Olivo Gomes. A exposição é gratuita e no site vocês encontram os horários de visitação de domingo a domingo. Dá para a gente, né, levar a família, levar a escola e aproveitar que é uma exposição muito bonita e voltado para as nossas crianças. Muito obrigada, Guatassara. E bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco, no próximo bloco do Miscelânea, vamos falar sobre o futuro do rádio. Não saia daí. O Miscelânea já está de volta e vamos direto para o nosso quadro Dicas de Moda. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar 2 jeitos de ondular o cabelo usando somente a chapinha. Vamos lá? Sempre que você for fazer esse processo, use somente mechas. Pega uma mecha do cabelo e nesse primeiro modo, você vai fazer um movimento de zigue-zague com a chapinha. Espere esfriar e depois penteie para poder soltar o cabelo. E vai ficar mais ou menos assim. E o segundo jeito, você vai literalmente enrolar o cabelo com a chapinha. Coloque a mecha dentro da chapinha e vire para fora, colocando a mecha para trás. E depois só ir deslizando. E o mesmo processo do outro. Espere esfriar e penteie. Com a própria mão mesmo. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Até a próxima, Nicole. Bom, a partir do ano que vem, o sinal analógico deve ser desligado em todo o país. Com isso, as rádios AM deverão migrar o seu sistema para o FM. Pelo menos 1.700 rádios AM de todo o Brasil deverão fazer a migração do sistema. E hoje tiraremos nossas dúvidas em relação ao futuro do rádio. E para entendermos sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o radialista Eloy Moreno. Eloy, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Legal. Ainda mais para falar de rádio, que é uma coisa que eu não gosto, né? Gosto só um pouquinho, né, Eloy? São só 39 anos de experiência no rádio, Mas né? eu trabalho desde cedo, tá? Desde 15, 16 anos, então... É bom deixar claro isso, bom, né? Verdade. Eloy, vamos começar falando sobre a FME, que é uma extensão da rádio FM, né? O senhor poderia começar esclarecendo como acontecerá essa transformação, essa transição? Então, na verdade, o que acontece? Vamos tentar resumir a história, porque o assunto é longo, né? Mas vamos tentar fazer uma versão resumida, short version. Ok. Essa história toda da migração do AM começou por volta de 2010, quando começaram a ser feitos os primeiros estudos. A gente passou um processo no Brasil. Inclusive, algumas emissoras de rádio chegaram a comprar alguns equipamentos para o rádio digital. Só que, infelizmente, o rádio digital, o formato que nós estávamos estudando, é um formato americano, o iBook, Band On Channel, e esse sistema, infelizmente, não foi para frente, ainda na época que o ministro era o Hélio Costa, enfim. Essa parte realmente foi descartada, algumas emissoras estão com equipamento, mas não foi para frente esse sistema. A partir daí começou a se discutir o que fazer com as AMs, porque o rádio digital, na verdade, os principais beneficiados seriam as emissoras de AM. Certo. O AM, ele tem uma situação onde, ao longo dos últimos anos, eles foram perdendo muito a cobertura, porque a frequência AM, né, as ondas médias, na verdade,
elas são muito suscetíveis à interferência elétrica de motores, enfim. E hoje a gente tem, se a gente conseguisse visualizar o espectro, né, ver o que tem trafegando aí de ondas, é uma coisa absurda. Então o AM, por conta disso, a cada dia que passa, ele perde mais um pouco em relação à cobertura. A qualidade do sinal, do áudio do AM já não é uma qualidade muito boa, isso sempre foi assim. Então, na verdade, existia uma, digamos assim, uma situação meio que emergencial. O que nós podemos fazer para manter as emissoras de AM, pelo menos, vivendo, vamos dizer assim, a grosso modo. A partir de quando começou a se discutir o que fazer, uma das alternativas que surgiram foi exatamente essa migração das emissoras de AM para a frequência modulada, né? Aí, dentro desse contexto, existe uma outra discussão. Como eu disse para vocês, o negócio é bem complicadinho. Nas cidades, por exemplo, aqui em São José dos Campos, em cidades menores, a gente não tem problemas com o espectro. O FM ele começa em 88 MHz e vai até 108, 107,9 para ser mais exato. Então, dentro dessa faixa, você tem que acomodar todas as emissoras de FM. Na nossa região, São José, Taubaté, Caçapava, ainda existe espaço, vamos dizer assim, vago dentro da frequência normal do FM, vamos falar dessa forma. Então, na nossa região, a coisa fica um pouco mais simples, ou menos complicada, vamos colocar assim, porque essas emissoras podem já migrar para o FM dentro desse espectro. Agora, nas grandes capitais, aí a coisa fica complicada, porque você já tem uma quantidade grande de FMs, então o dial... Espaço, exatamente, né? O dial está praticamente todo ocupado, aí é onde entra essa situação da TV digital. Porque os canais 5 e 6, que hoje são utilizados pela televisão analógica, vão ficar disponíveis. Aí a ideia, que falou, bom, então beleza, cidades onde a gente tem espaço, a gente já migra essas emissoras, inclusive Juazeiro do Norte foi a primeira cidade, já tem 2 AMs que estão em frequência modulada, foram as 2 primeiras do Brasil. Essa situação é um pouco mais tranquila, tecnicamente falando, e nas capitais, nas cidades maiores, aí sim, vamos usar a faixa estendida do FM, que é exatamente esses canais 5 e 6 que são utilizados hoje pela TV analógica. Então, vocês viram que é um processo bem complexo, né? Quanto tempo você acha? Desculpa, Fabi. Quanto tempo você acha que isso vai demorar para que aconteça? Olha, eu não vou conseguir. Veja bem, bem coisa, porque infelizmente o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, é como vocês disseram, hoje a gente tem, são 1.788, 82 emissoras de AM no Brasil. Desse total, em novembro do ano passado, finalmente o ministro assinou, já havia sido feito todo o trâmite, a presidente Dilma já havia assinado e o ministro assinou em novembro do ano passado, finalmente definindo quais eram os valores que essas emissoras teriam que pagar para o governo para poder fazer essa migração. Que aí também cabe uma outra discussão, depois, se for o caso, a gente retorna nesse ponto. Então, a partir de novembro do ano passado, efetivamente, as emissoras de AM puderam começar a apresentar essa documentação. Olha, eu quero. Desse total de quase 1.800, a gente teve, até a última informação que eu obtive, cerca de 1.400 emissoras de AM que demonstraram interesse, preencheram a documentação do Ministério solicitando essa transferência de frequência. Desse total, cerca de 1.000 emissoras estão aptas, ou seja, existe a possibilidade de elas migrarem dentro da faixa normal do FM, o que é um número bem bacana se a gente for avaliar. Sim. E dessas 1.400 mais ou menos, dessas 1.000 que estão aptas, foram emitidos 400 boletos, que é a hora que tem que pagar. Desses 400, não, minto, 400 emissoras estão realmente, efetivamente, com tudo pronto. Faltam exatamente receber essa parte. 200 já receberam os boletos, e dessas 200, cerca de 50, 60 emissoras já fizeram o pagamento. Entendi. Mas ainda falta a última parte, que é a parte burocrática do ministro ir lá e assinar o contrato autorizando essas emissoras efetivamente a migrarem para o canal de FM. Então, embora a gente tenha hoje cerca de 60 emissoras AM que já poderiam migrar amanhã, por exemplo, né, se o equipamento estiver tudo certo,
ainda a gente só tem 2 que efetivamente conseguiram. Então é um processo ainda demorado. A gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto e durante a semana nós recebemos dúvidas também do nosso público. Então vamos escutar a primeira. Meu nome é Franciele. Eu gostaria de saber o que vai mudar dentro do rádio após o fim do AM. Gostaria de saber disso. Tchau. Na verdade, a gente considera que, para nós, profissionais de rádio, a migração do AM para o FM, existem várias vertentes, né? A primeira vertente são das emissoras mais tradicionais de AM, onde a emissora é familiar. Então é aquela coisa que vai passando né, do avô para o filho, para o neto. Então tem uma coisa assim um pouco mais tradicional. E eu acho que o grande lance do AM é exatamente isso. Eu acho, assim, particularmente, eu acredito que não seria bacana com o fim das AMs, né, que é uma coisa que ainda vai demorar tempo, mas vamos pensar dentro da pergunta dela, o fim das AMs, para mim, no meu ponto de vista, não implicaria o final do formato AM. É porque é uma rádio com estilo muito o público legal, é diferente. Sem dúvida. Né? E eu acredito que o AM tem uma coisa que hoje também é uma outra situação que nós acreditamos muito, até por conta dessa internet, essa série de concorrências, entre aspas, que a gente tem. O AM ele tem conteúdo, ele já tem a grade pronta, ele tem os profissionais. Então, eu acredito, sinceramente, que o grande barato do AM deixar de existir como ondas médias e passar para o FM é exatamente poder explorar melhor os profissionais que já fazem o AM. Sim, vai ter que a parte técnica vai ter que ser aprimorada, evidentemente, né? O equipamento vai ter que ser melhor, microfone, enfim. Mas o conteúdo, no meu ponto de vista e de muitos colegas, né, deve ser que a gente, exatamente, eu acho que esse é o grande barato. Até porque eles têm essa vivência, eles têm esse know-how. E eles entrarem agora para disputar o mesmo tipo de público que as FMs estabelecidas já há bastante tempo fazem, né, o mesmo formato de rádio que as FMs atuais fazem, seria muito trabalhoso, um custo muito elevado. Então, na verdade, eu acredito, sinceramente, eles já têm a parte mais bacana do rádio, que é exatamente isso que você comentou, essa proximidade com o público, os comunicadores, e agora com um som sensacional, se a gente considerar essa migração, né? Sem dúvida. Eloy, vamos para um rápido intervalo, já a gente já volta com mais Miscelânea. Já estamos de volta com Miscelânea e hoje estamos falando sobre o futuro do rádio. Antes de voltarmos à nossa entrevista, vamos conferir qual é a receita de hoje no quadro Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Giovana, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer brownie de chocolate. Para a receita vamos precisar de 250 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de manteiga sem sal, 4 ovos, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, meia colher de chá de essência de baunilha, 75 gramas de nozes. Para começar nossa receita, vamos derreter a manteiga junto com o chocolate meio amargo em banho-maria. Depois de derretido o chocolate, reserve. Agora vamos bater os ovos. Agora vamos adicionar o açúcar. Adicione o chocolate já derretido. Agora vamos adicionar a farinha. Por último, adicione as nozes a gosto. Por último, despeje a massa numa forma untada e enfarinhada.
Leve ao forno a 180 graus por cerca de 20 minutos. Depois de pronto, desenforme e sirva como preferir. Nesse caso, usei nozes para decorar. A receita também está disponível no canal da TV Univap no YouTube. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Obrigada, Giovana. Vamos agora retomar nossa conversa aqui com a presença do Eloy Moreno. Eloy, nós temos mais uma pergunta do WhatsApp. Vamos nós. Vamos lá. Oi galera, tudo bem? Então, eu queria saber agora com o Facebook, Instagram, Snapchat, as mídias sociais, quais são as novas tecnologias para a radiodifusão? Obrigadão! Na verdade, o rádio, assim, de forma geral, como eu comentei com vocês no bloco anterior, como a gente existia o projeto do rádio digital, mas como a coisa não caminhou da forma como se esperava, né, tecnicamente falando, o rádio, na verdade, ele está retornando às suas origens. Eu, particularmente, acho isso uma coisa muito legal. Porque o rádio, a origem do rádio, se a gente for buscar lá atrás, na época do Roquete Pinto, das radionovelas, o rádio, a grande força do rádio era o conteúdo. E o rádio está aproveitando hoje todas essas ferramentas a favor dele. Então, pelo menos a gente lá na Jovem Pan, nós consideramos que a internet, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Telegram, Viber, WhatsApp, são ferramentas para deixar a gente mais próximo do nosso ouvinte. É verdade. Então, aonde a gente está, digamos assim, evoluindo do ponto de vista técnico, é utilizar essas ferramentas a nosso favor. No caso da PAN, a gente já tem o Morning Show, que é feito não só pela rádio, pela rede Jovem Pan Sat, mas também com streaming ao vivo, com sistema de câmera. A gente já tinha isso no site da PAN. Hoje nós já temos também um canal no YouTube com esse streaming ao vivo e no aplicativo. Dá para assistir, inclusive, no celular. Você tanto pode só ouvir quanto assistir o Morning Show, o Pânico, os Pingos nos Is e o Missão Impossível. Então, são programas que a gente gera o conteúdo, a gente tem profissionais, uma equipe sensacional, a gente gera esse conteúdo não só para a rádio, mas também usando todas as ferramentas. Então, a gente tem aplicativo para celular, a gente tem, no caso, por exemplo, falando da Jovem Pan São José dos Campos, eu trabalho a manhã inteira, é telefone, meu notebook, celular, quer dizer, hoje a gente tem tudo muito rápido, o retorno do ouvinte. O que era uma coisa que antigamente a gente fazia basicamente por telefone, hoje você tem várias formas. Por exemplo, no Jornal da Manhã, na edição regional, que nós fazemos das 7h30 às 8h30 da manhã, enquanto o jornal está acontecendo, a gente está ao vivo. E os ouvintes, acabou de acontecer um acidente, manda uma foto ou manda uma matéria. Isso é muito bom. E isso acontece em tempo real. E o ouvinte também se sente interessado em participar. E é muito bacana também para a gente como veículo, porque a gente consegue saber o que o ouvinte está precisando naquele momento. Então, se eu vou dar uma informação de trânsito, por exemplo, e eu acabei de receber uma informação de um ouvinte, o nosso pessoal de jornalismo, evidentemente, vai confirmar, aconteceu um acidente perto de Taubaté. A Dutra está parada desde o quilômetro tal. Nosso pessoal de jornalismo vai checar, mas é uma informação muito rápida. Sim. E o cara está lá, no meio do congestionamento. Então, essa informação para a gente é muito bacana. Então, hoje, na verdade, tecnicamente, a gente continua no mesmo formato, as emissoras de FM continuam transmitindo em FM, mas a gente usa todas essas ferramentas em nosso benefício, né? Para poder ter essa proximidade. E como eu disse, no caso do Morning, do Pânico, hoje a gente também tem programas de TV. Se você quiser assistir o Morning, o Pânico, tranquilo. Estão disponíveis, né? Inclusive a gente tem uma vantagem que o Newton Travesso é o diretor do Morning, ele já não, né, digamos assim, está aposentado, né? Efetivamente ele não precisaria, mas virou a diversão dele. O hobby dele hoje é o Morning Show, então a gente também é privilegiado nesse sentido. Legal. Né? Legal. Bom, Eloy, vamos para mais uma pergunta do WhatsApp. Vamos lá. Olá, Eloy. Sou aluno da Univap do 2º ano de Rádio e TV. Eu queria saber de você como essa imigração da AM para FM será feita. O que você acha? Qual é a sua opinião? Bom, já falou um pouquinho sobre isso, eu falei né? um pouco disso, eu não sei se ele quer saber tecnicamente ou do ponto de vista artístico. Artístico é aquilo que eu já comentei. Eu acredito que tem que se aproveitar todo o conteúdo, todos os profissionais do AM, do jeito como tem hoje. Vamos ter lá o
Clube da Viola, 5 horas da manhã, esse tipo de coisa é muito bacana, acho que deve aproveitar. Do ponto de vista técnico, a coisa é até mais simples, é caro, mas é simples. Porque o sistema de transmissão das emissoras de AM, de ondas médias, normalmente o transmissor e o sistema irradiante ficam no lugar baixo, de preferência num local úmido. E a transmissão de FM tem que ficar num local alto. Então, essas emissoras que vão migrar do AM para o FM, elas têm que arrumar um novo local, transmissor, antena, montar todo um novo sistema irradiante. E durante 5 anos, elas vão poder transmitir simultaneamente, no AM e no FM. Então, é como eu disse, é fácil, mas é caro. Temos mais uma pergunta no WhatsApp, é isso? Eu sou a Liana e eu queria saber como funciona a rádio digital via satélite. Vocês podem me responder? Um beijo. Tá, a rádio digital via satélite foi uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, lá eles implantaram primeiro, e é uma ideia bem bacana, o conceito é bem legal. Basicamente é igual ao sistema de transmissão de TV via satélite. A diferença é que ao invés de você ter áudio e vídeo, você só tem áudio. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Eram 3 emissoras, 3 empresas na realidade. Era o World alguma coisa, que eu confesso que eu não vou lembrar o nome, que foi uma das primeiras. Depois a XM Radio e a Sirius. Recentemente a Sirius comprou a XM. Então hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você só tem uma empresa, que é a Sirius XM. Embora sejam 2 formatos diferentes de transmissão. A Sirius utiliza uma forma de satélites, né? Inclusive os 2 primeiros, o primeiro foi rock e o segundo era o Go. Então, rock and roll, na realidade. Rock and roll. E a XM já usa uma série de satélites menores. Então, por isso, hoje, mesmo sendo só uma empresa, você tem a opção de escolher a assinatura ou da Sirius ou da XM. A Sirius hoje, para 150 canais, mais ou menos, incluindo aí música, jazz, entrevista, humor, etc., você paga uma assinatura de aproximadamente $20 mensal. Então é mais ou menos essa situação. Você paga $20, eu assinei a Sirius. Beleza. Você tem que ter um rádio no seu carro que tenha essa capacidade e aí você atravessa coast to coast, de costa a costa dos Estados Unidos. Se você gosta de um programa de comédia, você vai ouvir o programa durante o tempo todo da sua viagem. Né? A antena que vai no carro é um pouco diferente, ela faz lembrar um pouco aquela nadadeira do tubarão, é mais ou menos aquilo. Então ela é discreta, porque é só áudio, não precisa de uma grande parábola e tudo mais. Mas basicamente é isso. A central transmite, né, para o satélite e você recebe de volta no seu carro em qualquer lugar dos Estados Unidos. E Eloy, você já está no rádio há 39 anos, né? Essa parte você podia pular, mas tudo bem. Brincadeira. Como é que você avalia tudo isso que está acontecendo? Porque você viveu o rádio em uma outra época, né? Era tudo muito diferente, né? Eu posso dizer que eu comecei no rádio analógico, usando vinil e passei por todo esse processo. E como é que você avalia esse momento? Eu acho muito legal, porque eu acho que assim, a gente tem ferramentas hoje que o analógico não permitia. Como eu disse para vocês, hoje o que eu consigo fazer sozinho no meu horário de manhã lá na Jovem Pan, eu precisaria de 3 ou 4 pessoas para me auxiliarem. Né? Hoje eu tenho, enquanto eu estou atendendo o ouvinte, por exemplo, eu tenho uma sequência de 3 músicas que estão rodando, o computador dispara essas músicas para mim. Então eu tenho cerca de 9 minutos que eu posso me preocupar em atender o telefone, em ver o que os ouvintes estão mandando de mensagem, né? Preparar o que eu vou colocar no ar em seguida. Então essa questão tecnológica, para mim pelo menos, ela foi muito legal. Ela permite que a gente faça coisas hoje que a gente não conseguia fazer. A situação mesmo do jornalismo que eu comentei com vocês, o Clemente, que é o nosso diretor de jornalismo, já aconteceu de ele estar preso na Dutra, ele liga do celular, está parado e ele entra ao vivo no jornal. Olha, a gente está parado aqui na altura do quilômetro tal, aconteceu uma situação assim, ele já tira uma foto, já posta a foto, eu já coloco na fanpage da Jovem Pan no Facebook. Então, quer dizer, essa questão tecnológica é uma coisa que quando eu comecei a trabalhar em rádio, jamais eu imaginei que a gente ia chegar nisso. Mas e hoje em dia, como essas plataformas, que nem a televisão tem o On Demand, né, Netflix e outras plataformas, e na rádio tem Spotify, Deezer, você acha que contribui? Porque agora é a atualidade, muita gente consome É aí onde eu disse que o conteúdo do veículo rádio é o grande diferencial. Porque você colocar música pela música, é como você falou, Spotify, Deezer, iTunes e por aí vai. Né? Você carrega 100 músicas no seu celular, lá já era, você vai ouvir 100 músicas. Mas o conteúdo faz a diferença. Porque só ouvir a música é legal, é bacana, mas tem um determinado momento que, desculpa, né, mas enche a paciência.
Aí você vai procurar alguma coisa, é aí onde entra o rádio. Eu acho que o rádio sempre foi uma ferramenta muito bacana, o rádio sempre foi muito companheiro. E a gente teve, no período, eu acredito que de 15 anos aproximadamente, para cá, a gente teve o FM muito em cima da questão música. É a música, é a música, é a música. E se esqueceu um pouco desse outro lado do rádio, que é o mais bacana, que é o rádio companheiro, que te dá informação, que te faz companhia, que, sabe, te descontrai. O amigo mesmo, né? Eu até brinco que o legal do rádio é ser um amigo bacana, não é um amigo chato, né? Porque o amigo chato você sai de perto. Então o rádio tem que ser um amigo bacana. E esse é o grande lance. Então eu acredito, sinceramente, eu já vi N situações dentro desse período todo e várias vezes o pessoal fala, não, porque o rádio vai enfrentar dificuldades, claro. Isso é óbvio. Mas isso deve terminar assim quando foi criada a televisão? Exatamente. O rádio se adaptou. São transformações, né? Exato, e transformações que são benéficas. Eu acho que o grande lance do rádio em cima de todas as outras plataformas, é que você não precisa de internet. Se você está dentro da sua área de atuação, você pega o rádio no seu carro, no próprio celular, tem muitos celulares que já têm os receptores de FM, então você recebe isso, é uma mídia gratuita, que você não paga nada, você não precisa de internet, você não precisa estar parado ali olhando para ele, como uma TV, um jornal, uma revista, não desmerecendo o nosso trabalho aqui, evidentemente, por favor, mas eu vou vender meu peixe. Mas as mídias se complementam, sim, né, com Eloy? certeza, Não tem exatamente. como a gente comparar. Esse é o grande barato. Né? As mídias se complementam. Bom, Eloy, foi um prazer receber você aqui, o nosso tempo infelizmente já acabou. Parabéns pelo seu trabalho, a gente admira muito aqui o seu profissionalismo. Obrigada. Sim, o Miscelânea vai ficando por aqui. E você aí de casa, continue acompanhando no canal da TV Univap. Isso mesmo, acompanhe também as nossas redes sociais e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.